Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, digita jo.vidal, Redesenhe Sua Vida, que você vai me encontrar. Me segue lá para mais conteúdos. Bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é o mindset que você tem, ou seja, a mentalidade que você tem hoje, está criando a sua realidade. Vem para o presente. Respira fundo comigo. Você pode fazer a respiração 4, 7, 8. Tira um momento para respirar enquanto você escuta esse episódio. Então, respira, puxando o ar pelo nariz, contando até 4. Segura o ar no pulmão, contando até 7. E solta o ar pela boca, contando até 8. Talvez esse seja um daqueles episódios que você vai querer ouvir mais de uma vez. Não porque eu vou te ensinar uma técnica, mas porque hoje nós vamos falar sobre o maior bloqueio da sua vida. E por incrível que pareça, muita gente acha que o bloqueio é eu preciso aprender algo novo, eu não tenho talento, eu não tenho oportunidade, eu não tenho capacidade. E na verdade, o obstáculo nunca foi esse. O obstáculo é a forma como você aprendeu a olhar para si mesma, para si mesmo. Eu vou repetir isso aqui. Você talvez vai descobrir nesse episódio que o obstáculo da sua vida nunca foi falta de talento, nunca foi falta de oportunidade, nunca foi falta de capacidade, mas sim a forma como você aprendeu a olhar para si mesma. É muito interessante, né? Que eu estava falando com uma mentorada hoje e os pais, quando ela colocava uma roupa, os pais falavam, né? Nossa, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Então, a gente aprende, ó que interessante, a gente aprende a se olhar através do espelho do outro. Quem é o espelho na nossa infância e na nossa juventude? O nosso pai, a nossa mãe. O que eles falavam pra gente? Você é muito magra, você é muito gorda, você não vai atrair ninguém, né? Algumas das minhas mentoradas chegam com esse tipo de dor. Me escuto a voz do meu pai dizendo que eu nunca vou arrumar alguém. Então, a imagem que a gente aprendeu de quem eu sou veio do reflexo dos outros. Então, eu quero te começar a fazer uma pergunta. Quando você pensa em você, quais são as primeiras frases que vêm na sua mente? Talvez seja, eu sou muito ansiosa, eu não consigo terminar o que eu começo, eu sempre estrago tudo, eu sou egoísta, eu sou gulosa, eu não sou disciplinada, eu sou tímida demais, eu nunca fui boa com dinheiro, eu não consigo vender, eu não tenho criatividade, eu já tentei de tudo. E eu quero que você faz mais uma etapa. De quem é a voz? De quem é a voz que diz para você que você não é boa o suficiente? Que te diz que você é ansiosa, que te diz que você é gorda, ou que te diz que você é magra, ou que te diz que você é feia, que te diz que você não consegue, que te diz que você é atrapalhada, que te diz que você procrastina, que te diz que você é preguiçosa. Então, percebe uma coisa curiosa?
quase todas essas frases que eu falei, elas começaram com o eu sou. E isso muda tudo, que existe uma grande diferença em dizer eu sou insegura ou hoje eu estou insegura. Quando uma frase descreve, tem uma frase descreve o estado e a outra descreve a identidade. Então, quando eu falo assim, hoje eu estou preguiçosa, descreve um estado. Hoje eu tô preguiçosa. Hoje quero ficar de boa. Agora, se eu digo eu sou preguiçosa, eu tô falando da minha identidade. As identidades, elas são muito difíceis de desafiar. Ou seja, quando você acredita que algo faz parte de quem você é. Então, de novo, a diferença. Hoje eu estou preguiçosa, tá falando do meu estado. Hoje eu tô preguiçosa, hoje eu tô cansada. Agora, se eu digo eu sou preguiçosa, então isso aqui é a minha identidade. E a minha identidade é quem eu acredito que eu sou. E se eu sou dessa maneira, ou seja, se isso faz parte de mim, é muito difícil de mudar. E aí você pode até procurar caminhos de mudar, você simplesmente aceita. E isso, inclusive, é pesquisa, tá, gente? Então, existe uma pesquisa que, para entender, né, por que algumas pessoas cresciam diante de desafios e por que outras desistiam logo nas primeiras dificuldades. E o que foi descoberto é que a diferença não era inteligência, não era nível de inteligência, nível de escolaridade. A diferença estava na maneira como cada pessoa interpretava as próprias capacidades. E isso acabou levando o nome de mindset, ou, né, em português, mentalidade. Então, existem pessoas que acreditam, né, que a inteligência, o talento, a coragem e o sucesso são características fixas. Ou seja, não podem ser alcançadas. Mas a grande maioria, né, da humanidade tem o mesmo nível de QI. Então, a inteligência é algo que é meio que uma constância. É óbvio que a gente estuda e a gente acaba ganhando mais conhecimento, mas conhecimento é diferente de inteligência, né? O ser humano em si, ele tem quase que um mesmo nível de inteligência, tá? Se você levar em conta, lógico, né? Alimentação, criação, etc e tal, a gente tem meio que um mesmo nível. E assim, você nasce com inteligência, você nasce com talento, você nasce com coragem, você nasce com sucesso. Ou você acredita que você não nasce com isso. Então, na verdade, né, o mindset, a mentalidade acaba sendo fixa. Tem outras pessoas que acreditam que uma habilidade pode ser desenvolvida. Então, se eu hoje, por exemplo, se eu hoje estou me sentindo preguiçosa, eu posso buscar ferramentas para me sentir mais motivada, mais ativa. Né? Então, hoje mesmo, vou ser bem sincera para vocês, eu atendi uma mentoria de manhã e depois eu tava meio desanimada, assim, né? Tava um tempo nublado, assim, e terminou as férias escolares, eu preciso voltar para academia, tava indo num ritmo bom, veio as férias escolares, acabei ficando fora da academia. Então eu tava bem desmotivada. O que eu fiz? Coloquei música,
comecei a me trocar, comecei a mover meu corpo, comecei a dançar, comecei a me aquecer. Conforme meu corpo aqueceu, aqui em casa mesmo, fazendo as coisas, eu me senti mais motivada. Aí peguei as coisas e fui para academia. Então, enquanto eu estava desmotivada, eu liguei o som, comecei a ouvir músicas de alta frequência, obviamente, né? Eu não vou ouvir músicas ruins, eu ouço músicas de alta frequência. Eu ouço essas músicas, comecei a dançar, comecei a vestir a roupa da academia, comecei a preparar minha bolsa para academia, né? Comi uma bananinha com mel. Então eu fui mudando a minha energia, me automotivando. E aí, quando eu tava já aquecida, né, a banana com mel já deu aquele twin na minha cabeça, eu falei, agora é a hora. E aí eu fui, fiz um treino, foi ótimo, e voltei. E voltei animada, tanto que eu tô aqui gravando, né, o podcast para vocês. Então, um dia que me parecia que não ia render muito, é um dia que tá rendendo bastante. Então, eu sou uma dessas pessoas que eu acredito que a habilidade possa ser desenvolvida. E que ninguém nasce pronto, né? Então, o crescimento é uma consequência da prática, do aprendizado e da repetição. Então, ninguém nasceu pronto para dirigir, né? Motorista. Ninguém nasceu um motorista pronto. A gente vai dirigindo e a gente vai ficando boa, vai ficando boa, vai ficando boa. Então, eu quando comecei lá o Instagram, a gravar os vídeos, a fazer conteúdo, não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu fui, procurei curso. E aí eu aprendi. E eu não só aprendi, eu coloquei em prática. Então, mais do que você fazer um curso, você precisa colocar em prática. Mais do que você ler um livro, você precisa colocar em prática. Assistir um documentário, como que eu coloco isso em prática? Assistir uma live da Josi, como eu coloco isso em prática? Isso é o aprendizado, é a gente colocar na prática e repetir, repetir, repetir. Pô, eu vejo a Josi fazendo o tapping de manhã, o eu sou. Pô, que legal, é 5 segundos para fazer aquilo. Vou fazer. E vou repetir, e vou repetir, e vou repetir, e vou repetir. Então, os decretos de luz, por exemplo, é fazer todo dia. Não tem uma fórmula mágica que vai te trazer um resultado do dia para a noite. É uma sequência de coisas, né, que você faz. Não adianta você ir lá na academia e se matar num dia. Isso não vai te dar a barriga tanquinho. O que vai te dar a barriga tanquinho é você fazer exercício para o abdômen todos os dias. E assim por diante. Então, a mentalidade de crescimento é essa em que você acredita que algo pode mudar e não que algo faz parte de mim. Então, se você tirou essa pequena lição desse áudio, pô, eu já ganhei meu dia. Então, você precisa descobrir quem você está acreditando que você é. Exemplo, eu sou preguiçosa. Então, se você acredita que você é preguiçosa, você, nem adianta. Eu sou preguiçosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, quando é a minha identidade, é muito difícil de mudar. Mas quando é só um estado, hoje eu tô preguiçosa. Hoje eu tô me sentindo assim. Então eu posso mudar, tá? E quando a pessoa tem essa mentalidade de crescimento, que é o que muitos livros explicam, né? O livro, por exemplo, O Segredo de uma Mente Milionária, o livro... como que é o nome do livro aqui? O livro Mindset, né? Da Carol Decker, não sei se fala assim o nome dela. Enfim, fala disso também, essa mudança, né? É possível mudar. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende essa diferença, se você entendeu essa diferença no áudio aqui que eu tô deixando,
você vai mudar a percepção de tudo. Então hoje, em vez de você falar eu sou ansiosa, você vai falar eu estou ansiosa. E se eu estou ansiosa, o que eu posso fazer para combater essa minha ansiedade? Bom, você pode fazer um tapping da Josi. Tem lá os meus 30 roteiros de tapping, que tem o tapping para ansiedade. Eu posso fazer o Ho Oponopono, eu posso fazer a respiração que a Josi ensinou aqui no começo desse áudio, que é a 4, 7, 8, né? Então, eu posso fazer um silêncio intencional, eu posso fazer uma meditação, eu posso escutar ali no Redesenho Podcast, tem meditação guiada com a voz da Josi, eu vou escutar. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não sou ansiosa, mas que sim, eu estou ansiosa, eu consigo mudar. Quando eu entendo que eu não sou tímida e sim, aquela situação me deixa tímida, eu consigo mudar. Então, se aquela situação me deixa tímida, o que eu posso fazer para mudar? Eu posso fazer uma sessão com a Josi de mentoria, eu posso ler um livro, eu posso entrar num curso de oratória. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso praticar. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, aqui, imagine duas pessoas aprendendo um idioma. As duas vão errar. As duas vão esquecer as palavras. As duas vão sentir vergonha. Só que uma pensa, eu sou péssimo nisso. E a outra pensa, eu estou aprendendo. Então, as duas vivem exatamente a mesma experiência, mas criam histórias completamente diferentes. Isso aqui é muito importante, ó. Quais são as histórias que você conta para si mesma? Quais são as histórias que você conta para si mesma? Pode ser que você conte a história de que, eu sou atrapalhada, eu sou desorganizada, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Pode ser que você conte uma história do tipo, minha família toda é gordinha, então eu não consigo emagrecer. Qual a história que você está contando? Então, aqui no exemplo, né, a primeira pessoa transformou o erro em identidade. Você pode transformar o erro em identidade. Eu, nunca vou conseguir falar inglês, por exemplo. Ou você pode transformar em processo. Outro dia eu estava passando esse exercício para uma mentorada, acabei depois fazendo até um post lá pro Instagram, que é a técnica do e se, né? Então, assim, em vez de eu pensar, nossa, aprender inglês é tão difícil, e se aprender inglês for fácil? E se, então assim, fazer um vídeo pro Instagram é tão difícil, e se fazer um vídeo pro Instagram for fácil? Nossa, fazer venda, encher minha agenda é tão difícil, e se for tão fácil encher a minha agenda? Então é mentalidade, né? Mudar a nossa mente. Então talvez você esteja tentando empreender e não deu certo, e aí você já concluiu, eu não levo jeito para os negócios, eu não levo jeito para o Instagram, eu não levo jeito para venda. Talvez um relacionamento seu tenha terminado e você decidiu que ninguém vai me amar de verdade, eu nunca vou encontrar o companheiro certo. Talvez você tenha criticado, talvez alguém tenha criticado a sua aparência lá quando criança e hoje, décadas depois, você continua acreditando que não é bonita. Talvez um professor tenha dito que você não era inteligente. Talvez seus pais tenham comparado você com seus irmãos. Talvez alguém disse, você nunca termina nada. Talvez alguém disse, você é muito sensível. Talvez alguém disse para você, você não serve para liderar. Talvez alguém tenha falado para você coisas que criaram a sua identidade, mas eu tô aqui para te dizer que isso não é verdade. E que isso talvez seja alguma coisa que foi algo que aconteceu lá atrás e que você assumiu como verdade. Mas você era apenas uma criança
E as crianças, elas não têm filtro para questionar essas afirmações. Por isso que quando nas lives eu falo da criança interior, eu falo de algo, não que os nossos pais tenham feito de propósito ou que alguém tenha feito de propósito, mas que a gente sabe que as crianças, elas absorvem. As crianças, elas sentem o clima. Então eu não preciso ter ouvido falar sobre escassez, mas eu posso ter simplesmente sentido a energia mudar quando se falava de uma conta, quando se falava de dinheiro, entende? Então, as crianças, elas absorvem, elas sentem, elas acreditam e elas transformam essas opiniões em verdade. E com o tempo, essas verdades acabam virando a nossa identidade. E a identidade, então, começa a dirigir as escolhas. Você deixa de tentar, você evita oportunidades, você recusa convites, você diminui sonhos, não porque você realmente não consegue, mas porque você acredita que não consegue. Então, existe uma frase que eu gosto muito. Nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo como acreditamos que ele é. Vou repetir isso aqui para você refletir sobre. Nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo como acreditamos que ele é. E isso, quando eu falo mundo, você pode colocar entre parênteses coisas, pessoas, situações, emoções. Então pense num par de óculos. Se as suas lentes estiverem sujas, o problema não é a paisagem, mas é a lente. Muitas vezes a nossa história funciona exatamente assim. Você olha uma oportunidade, mas quem responde não é a mulher de hoje, não é a adulta, e sim é a menina que ouviu que nunca seria suficiente, é o rapaz, o menino que ouviu que jamais seria suficiente. É a adolescente que foi rejeitada, é o adolescente que foi rejeitado. Então, quem está respondendo, às vezes, é o profissional que um dia fracassou, é a esposa que teve medo de decepcionar. E essas lentes, muitas vezes, são lentes antigas. E quando nós usamos as lentes antigas, nós criamos futuros antigos também. Então, a palavra mais poderosa para a gente desenvolver um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento, é uma palavra simples. Ainda. Eu ainda não consigo. Eu ainda não sou rica. Eu ainda não aprendi. Eu ainda não encontrei o caminho. Eu ainda estou desanimada. Eu ainda estou ansiosa. Eu ainda, não fiz. Percebe a diferença? Quando você acrescenta essa palavra, você devolve o movimento para a vida. Eu gosto muito da possibilidade, né? Então, assim, estou em processo de aprender. Estou em processo de me tornar milionária. Estou em processo de viralizar no Instagram. Estou em processo de encontrar o caminho. Estou em processo de conseguir. Então, por exemplo, quando você vai ver uma bolsa caríssima, você, quero essa bolsa, mas eu não tenho dinheiro. Em vez de você falar, não tenho dinheiro, estou em processo de conseguir esse dinheiro. Então, o cérebro, ele não entende aquilo como um ponto final. Ele entende essa frase como um processo. Então, talvez você pense, eu não consigo falar em público. Troca. Eu ainda estou aprendendo a falar em público. Ou ainda melhor, estou em processo de aprender a falar em público.
O sentimento muda, o corpo muda, a energia muda, a esperança aparece, porque existe futuro, existe possibilidade nessa frase. Então, o que eu vejo todos os dias, né, quando eu acompanho as mulheres nas minhas mentorias, nas minhas leituras de cartas, muitas vezes é que o problema não é apenas o mindset ou a mentalidade. O problema é que existe uma dor emocional que sustenta esse mindset, essa mentalidade. Então, imagina alguém que acredita, né, que eu não sou boa o suficiente. Será que essa pessoa realmente chegou sozinha a essa conclusão? Ah, responda aí em casa. Será que você chegou sozinha à sua identidade? A essa conclusão que você não é boa o suficiente? Que você não é inteligente o suficiente? Que você não é culto o suficiente, não tem conhecimento o suficiente? Ou será que você viveu anos tentando agradar alguém que nunca reconhecia os seus esforços? Será que você cresceu ouvindo críticas? Será que você precisou provar o seu valor o tempo todo? Será que você confundiu amor com desempenho? Eu tenho muitas mentoradas que confundiram amor com desempenho. E é por isso que, né, no meu método Redesenhe Sua Vida, eu não trabalho apenas mudando o pensamento. Eu olho na origem. Porque os pensamentos nascem das interpretações. E as interpretações nascem das experiências. E as experiências podem ser ressignificadas. Você não precisa apagar o passado, mas você pode mudar o significado que ele tem. Talvez hoje você olhe para um fracasso como prova de incapacidade, mas daqui a alguns meses você pode enxergar exatamente a mesma experiência como o momento que desenvolveu a sua força. Percebe que o fato não muda, quem muda é você. Existe um exercício que eu quero fazer com você agora, então feche os olhos por um instante. E eu quero que você imagine uma estante enorme. E nessa estante existe um livro. Na capa está escrito: A história que eu conto sobre mim. Pegue esse livro. Abra na primeira página e comece a observar as frases escritas ali. Talvez seja: eu não sou suficiente, eu tenho medo, eu sou fraca, eu nunca consigo, eu não mereço, eu preciso agradar todo mundo, eu tenho que dar conta de tudo. Agora faça uma pergunta. Quem escreveu essas frases? Foi você ou alguém escreveu para você? Talvez tenha sido seus pais, um professor, um antigo relacionamento, uma experiência, talvez um medo. Agora imagine que você fecha esse livro, respira profundamente e coloca um livro ao lado. Na capa está escrito: A história que eu estou escolhendo escrever. E nesse livro não existe nada. As páginas estão em branco, porque o futuro nunca chega escrito. Ele é escrito pelas escolhas que fazemos todos os dias. Ele é escrito pela maneira como interpretamos os acontecimentos. Ele é escrito pelas palavras que repetimos para nós mesmos. Ele é escrito pelas decisões que tomamos, mesmo quando sentimos medo. Existe uma pergunta que mudou a minha vida e ela é bem simples, mas ela é profundamente transformadora. Ao invés de perguntar
por que que eu sou assim? Eu comecei a perguntar o que aconteceu para que eu acreditasse que eu sou assim. Percebe que essa pergunta, ela tira a culpa e ela abre espaço para compreensão. Porque comportamento faz sentido, mesmo quando parece autossabotagem, mesmo quando parece procrastinação, mesmo quando parece medo. Mas sempre, sempre existe uma história por trás. E quando a gente encontra essa história, nós podemos finalmente escrever outra. Quando eu quero terminar compartilhando algo que eu espero que você nunca esqueça. Você não nasceu acreditando que não era suficiente. E todas essas coisas que a gente falou aqui nesse áudio. Você aprendeu. Você não nasceu acreditando que precisava agradar a todo mundo. Você aprendeu. Você não nasceu acreditando que fracassar era perigoso. Você aprendeu. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Talvez não do dia para a noite, mas um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, uma conversa interna de cada vez. Porque identidade não é sentença, é construção. E toda construção pode ser redesenhada. É por isso que o meu canal chama Redesenha Sua Vida. Então, antes de encerrar esse episódio, eu quero deixar uma pergunta para caminhar com você hoje. Me perdoe porque talvez ela seja desconfortável, mas ela pode ser libertadora. Qual história sobre você continua tratando como uma verdade absoluta, quando na realidade ela pode ser apenas uma interpretação antiga da sua vida? Escreva essa história. Olhe para ela com curiosidade, não com julgamento. E depois pergunta: quem eu me tornaria se eu deixasse de acreditar nisso? Talvez seja exatamente aí que a sua nova vida comece. Se esse episódio te tocou de alguma forma, né? Compartilhe ele com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se que você não é a história que contaram sobre você. Você também não é o pior momento da sua vida. Você não é o erro que você cometeu. Você não é o medo que você sente. Você é muito maior do que qualquer narrativa construída pelo seu passado. Obrigada por ouvir a minha mensagem. Eu sou a Josi Vidal, esse é mais um episódio do Dose Diária. Te vejo no próximo.